Olá, pessoal. Vamos fazer mais uma correção comentada dos problemas propostos na aula de ontem. Bom, na aula de ontem, nós fizemos o exercício 1, que pediu o seguinte: a partir da figura a seguir, responda a questão. Então, nós tínhamos uma figura, um polígono de 8 lados, um octógono. Pessoal, octógono, tá? Não tem a letra A nessa palavra, só para reforçar, tá bom? Octógono. Então, eu tenho um octógono aí, e a pergunta pede o seguinte: se esse polígono tivesse 656 centímetros de perímetro, qual seria a medida de cada lado? Aqui, contrário do que a gente costuma fazer, que é a soma do perímetro, eu já tenho o perímetro, e eu quero saber cada lado. Então, se a figura tem 8 lados, eu pego esse total e divido por 8, que eu vou achar um lado, certo? Então, 656 dividido por 8 dá 82 centímetros. Então, a resposta, a medida de cada lado do polígono, seria de 82 centímetros. Beleza? Próximo problema. Uma barra de chocolate foi dividida em 12 partes iguais, conforme o desenho abaixo. Maurício comeu 3 dozeavos desse chocolate, André comeu 1 dozeavos e Carlos 5 dozeavos. Então, pinte a parte que Maurício comeu de vermelho, a parte de André de verde e a de Carlos de amarelo. Por que eu pedi que vocês fizessem isso, né? Para que notassem que todas as divisões estão feitas com o mesmo denominador. Todo mundo comeu uma parte desses 12 pedaços, certo? Então, fica bem representado aí, olha, Maurício tá em vermelho, olha que bonitinho. André em verde e Carlos em amarelo, certo? Tendo isso aqui representado, a pergunta diz o seguinte: qual fração representa a parte que os garotos juntos comeram do chocolate? Então, vamos lá. Eu somo todas as partes, eu tenho 9 pedaços que foram comidos dos 12 pedaços que foram divididos. Então, ao todo, eles comeram 9 dozeavos do chocolate. Aí a pergunta seguinte diz assim: qual fração que representa a parte que sobrou do chocolate? Então, as partes que estão aqui em branco são as partes que sobraram, certo? Então, 3 dozeavos foi a fração que sobrou do chocolate. Joia, turma? Agora, nesse exercício, por que eu fiz aquele anterior? Para que vocês visualizassem a representação da soma de fração, certo? Você soma e o denominador não muda, porque a divisão não vai mudar. Então, agora eu tenho aqui a soma sem a representação do desenho. Então, eu tenho 1 quarto mais 2 quartos, eu somo esse 1 mais o 2, 1 mais 2, 3. E o denominador não muda, 3 quartos. Resposta, 3 quartos. No B, a mesma coisa. Eu somo o numerador 1 mais o numerador 3, eu tenho 4 no total. E a parte de baixo, que é o denominador, ela se mantém, 6. 4 sextos. No C, 2 mais 3 mais 1, 6 nonos. O denominador, novamente, não muda. E o mesmo acontece com a subtração. Eu tenho 9 menos 1, 8 no numerador. E mantenho aqui o denominador 9, 8 nonos. E no E, 10 menos 4, 6, e eu também conservo o denominador 10. Fácil, hein? Confiram aí se for necessário. Pause o vídeo. Próxima. Carla, Ana, Fernanda e Alice se reuniram para um lanche da tarde. A mãe de Ana preparou um delicioso bolo de chocolate e o dividiu em 16 pedaços iguais. Novamente eu fiz o desenho representando essa divisão. Lembrando, fração é a divisão do inteiro em partes iguais, certo?
Todos os pedaços devem ser representados do mesmo tamanho. Então, observem aí o desenho que eu fiz ao lado representando, tá? Esse bolo de chocolate. Carla comeu 1/8. Ana comeu 1/4 do bolo, Fernanda comeu 1/16 do bolo e Alice comeu 3/8 do bolo. Pronto, tenho aí um problema. O que acontece? Aí, as frações têm denominadores diferentes. Então, o que eu faço? Eu tenho que igualar esses denominadores. Eu tenho que deixar todos com a mesma representação para que eu possa compará-los, certo? Eu preciso comparar o pedaço da Carla, da Ana, e da Fernanda e da Alice com o mesmo denominador. Senão, eu não vou saber quanto que cada uma comeu ao certo. Então, vamos lá. Carla tem 1/8. O que eu fiz? Eu dividi todos os pedaços, todo o bolo, em 16 partes, certo? Porque é o denominador que representa a quantidade da Fernanda. Por que eu fiz isso? Porque para eu achar uma fração equivalente, eu tenho que deixar ou todos com denominador 4, o que não seria possível, porque não dá para dividir aqui. Se eu posso dividir aqui por 4, mais o 1, eu não consigo dividir. A mesma coisa acontece com 3/8 e com 1/16. Então, o que eu fiz? Eu passei todas as frações para o denominador 16. Então, observem, Carla, 1/8, para que fique com o denominador 16, eu multiplico aqui por 2 e o numerador também por 2. Então, ficou 2/16. E assim sucessivamente eu fiz com todo mundo. Então, Ana, 1/4, passei para o denominador 16, fiz uma fração equivalente, que vocês já sabem. Passei, multipliquei 4 vezes 4, 16, e 1 vezes 4, 4. Fernanda já está com o denominador certinho, né? 1/16. E Alice, a mesma coisa. Ela comeu 3/8, uma fração equivalente com o denominador 16, eu multipliquei por 2. 8 vezes 2, 16. 3 vezes 2, 6. E pintei aqui do lado, ó, fiz a representação como naquele exercício anterior do chocolate, da barra de chocolate, para que vocês possam visualizar claramente quem comeu a maior parte do bolo, certo? Então, a Alice comeu 6/16. Ela comeu 6 pedaços dos 16 pedaços que estão representados aqui, divididos. Beleza? Foi a Alice que comeu a maior parte do bolo de chocolate. Delícia, né? É isso aí, pessoal. Confiram, vejam se fizeram tudo direitinho, parem o vídeo se for necessário e bom trabalho.